E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. Hoje é dia de resenha. Eu trouxe 3 livros pra vocês, todos de uma vez. Pois é, vamos resenhar aqui. Vim resenhar hoje aqui a série Records, da K.A. Lindsay. Então, se você quiser conhecer essa história, fica comigo, sejam todos muito bem-vindos. Bora lá, gente. Deixa eu fazer um apanhado aqui geral sobre cada um dos livros. Eu vou fazer um resumo de cada um dos livros e vou contar a minha opinião sobre cada um deles também. Então, se você nunca leu essa série e você não gosta de spoilers, provavelmente a partir do livro 2 você vai pegar um spoiler do livro anterior e até o livro 3 a mesma coisa dos livros anteriores. E no final eu vou fazer um apanhado geral da série. Porém, se você não gosta, se você ainda não leu, se você não gosta de spoilers, eu te indico a assistir só essa primeira parte do vídeo para você conhecer um pouco sobre a série, o primeiro livro, e te incentivar a ler, tá bom? Enfim, vamos lá, gente. Deixa eu dar as informações sobre o livro. A série Record foi escrita pela autora K.A. Lindsay. Cada livro foi publicado de uma forma diferente. O primeiro é pela Montlake Romance e os próximos são independentes. E eles todos estão classificados ali no gênero romance. Para o primeiro livro eu tô dando 5 estrelas. A série toda é para maiores de 18 anos, tá bom, gente? Todos os livros da K.A. Lindsay, eles são para maiores de 18 anos. Não indico pra galerinha novinha. Vamos lá, vamos falar sobre o primeiro livro. O primeiro livro é o Off the Record. Ele vai contar a história. Ele tem 410 páginas. Ele é do ano de 2014 e eu classifiquei ele com 5 estrelas. Ele vai contar a história do Brad e da Liz. O Brad, ele é um senador americano e a Liz é uma estudante de jornalismo que gosta de cobrir, ela tem essa predileção para a política. Como é que eles se conhecem? Eles se conhecem durante uma coletiva de imprensa onde o Brad ele iria fazer um anúncio, né? Ele é o senador mais jovem que foi eleito. E deixa eu fazer um comentário aqui, gente. Quando eu li a primeira vez, quando eu comecei a ler, eu fiquei boiando mesmo, porque eu não entendo, eu entendo o básico do sistema político americano. Então eu tive que fazer minhas pesquisas porque eu não estava entendendo muito bem qual era o lance do Brad ser senador, né? Como assim? A gente aqui no Brasil, a gente tem só um tipo de Senado, que é o Senado Federal. A gente não tem outros tipos de Senado. A gente tem outras casas, né? Que são a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados estadual e federal. E a gente tem o Senado. E lá nos Estados Unidos não é bem assim. Como nós temos o Senado para o qual o Brad foi eleito, se tornou o senador mais jovem, ele seria muito semelhante a uma Câmara dos Deputados estadual. Ele trabalha na esfera estadual, não na esfera federal. E o Brad, ele estava nessa coletiva de imprensa, ele estava anunciando a candidatura dele para o que seria semelhante ao nosso Senado Federal. É como se ele fosse um senador estadual e ele estava se candidatando ao Senado Federal. Bom, é isso. Aí nesse dia, nessa coletiva de imprensa, a Liz, ela trabalha para o jornal da faculdade, ela é voluntária no jornal da faculdade, escreve para lá, é uma estudante de jornalismo, e como ela tem esse interesse por política, ela vai participar junto com o editor dela dessa coletiva de imprensa. E o Brad, ele não tem o costume de responder a perguntas, né? Ele não tem esse hábito de responder as perguntas. Geralmente ele entra, faz o anúncio dele e cai fora. E nesse dia, ele acaba respondendo algumas perguntas, ele abre para perguntas. E a Liz, que não é boba nem nada, ela vai tentar a sorte. E enquanto tava todo mundo falando lá sobre o fato dele ser muito jovem, ele tem apenas 27 anos, e ele é muito jovem, não sei o que, 27 ou 29 anos, alguma coisa assim. Eu sei que a diferença de idade entre ele e a Liz é de uns 7, 8 anos, alguma coisa assim. Existe uma diferença de idade não tão significativa, mas é grande, assim. A separação de idade deles é bem grande.
E a Liz, ela não é boba, enquanto tá todo mundo lá fazendo aquelas perguntas rotineiras a respeito da idade dele ser muito jovem, não sei o quê, como ele estava se sentindo agora que ele estava tentando uma cadeira pro Senado Federal, né, por assim dizer. E são essas perguntas, né, de praxe, nada inovador. Quando ela consegue uma oportunidade de fazer uma pergunta, ela vai certeira em cima dele e faz algo que ninguém estava esperando. Ela manda uma pergunta que ninguém estava esperando. Aquilo dali mexe com ele, deixa ele surpreendido e abalado, porque ele não esperava aquilo. E ali se encerra a coletiva de imprensa, cada um vai pro seu canto, mas obviamente não vai ficar só nisso, né? Eles vão tornar-se reencontrar. E é muito engraçado porque a Liz, ela não gosta do Brad, ela não gosta das propostas dele, não gosta do que ele significa. Mas ele faz meio que uma proposta, né? Dizendo assim, não, no dia que você me conhecer, você vai entender o meu lado, você vai entender o que eu faço. Né? Simplesmente, ela tinha uma opinião meio que distante. Ela não conhecia tão bem ele tão bem assim. Ela tinha uma opinião mais formada de um jeito mais distante, não conhecendo o político em si. E ele faz essa lança meio que esse desafio, né, de que ela iria gostar dele se ela o conhecesse de verdade, né, como político, né? Porque como homem ela já sentiu uma atração sinistra por ele, porque o Brad, além de jovem, ele era muito bonito e podre de rico. A família dele, uma família que veio da política, mas também tinha um conglomerado de empresas, então é uma família muito rica mesmo. E enfim, o que vai acontecer? Eles obviamente vão se reencontrar. Isso a gente tá no período do verão, tá, gente? A faculdade está de férias e eles vão se reencontrar. E quando eles se reencontram, o Brad ele faz uma proposta para Liz, né? Que eles têm uma química muito grande entre eles, rolando entre eles, e o que eles iriam fazer a respeito disso? Eles não poderiam simplesmente deixar passar em branco. Então ele propõe que eles tivessem um caso e seria tudo mantido às escuras, ninguém ia saber de nada e era só entre eles, o acordo era só entre eles dois, ninguém iria saber de mais nada. E ela topa, ela simplesmente topa e eles começam a ter um relacionamento, e um relacionamento bem escondido, gente. Ela não estava apaixonada nem nada não, mas ela sentia que algo poderia dar certo ali, eles estão estressados com um monte de coisa, então ter alguém ali por perto disponível, beleza, não tem problema nenhum. E ele tá bem no período das eleições, né? Porque ele tinha acabado de falar que ele iria se eleger, tentar a eleição. E lá nos Estados Unidos tem isso também, né? Primeiro rola uma disputa no partido, e se ele ganhasse no partido, aí ele iria representar o partido dele contra algum outro contra o candidato do partido rival, né? E dali iria sair o vencedor. Então ele tá bem estressado, viajando bastante, indo atrás fazendo comício, fazendo bastante coisa, indo atrás de pessoas, de patrocinadores para campanha. Então é uma coisa bem intensa para ele. Ele deixa bem claro para ela, olha, não tenho tempo e a minha vida agora não cabe um relacionamento na minha vida, mas eu não quero deixar passar isso que tá rolando entre a gente. Então vamos ficar só nessa coisa informal mesmo, né? E ela topa e eles vão seguindo. Ela tá cobrindo as eleições, então ela tá sempre por perto dele ali também. E é bem interessante a dinâmica entre eles. As coisas vão ficando de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que obviamente nada vai dar certo, né? E é isso que eu vou contar pra vocês sobre este primeiro livro. Agora vamos pra minha opinião. Gente, esse livro ele me pegou de um jeito. Eu até falei sobre a série no meu vídeo de leituras do mês, porque foi o que salvou as minhas leituras. Eu não tava conseguindo ler mais nada por N motivos e essa série salvou o andamento das minhas leituras, porque me pegou de um jeito, eu não conseguia parar de ler. É muito intenso o relacionamento da Liz com o Brad. Essa questão deles fazerem tudo no segredo vai deixando o leitor ainda mais ansioso para saber o que vai acontecer. Ela não podia contar para ninguém.
tinha muita coisa que era envolvida ali a respeito da vida dele que ela não sabia e que fica assim muito no ar, será que é, será que não é? Então, existem várias dúvidas e vários questionamentos ali que vai deixando ela muito abalada. O livro é narrado na visão da Liz, tá, gente? Só o último capítulo que a gente tem a visão do Brad, do que tá acontecendo. Mas o livro é 99% narrado na visão dela e a gente vai ficando ansioso da mesma forma como ela. E é aquilo que nasce, assim, vamos fazer um lance casual, nunca fica só na casualidade, obviamente, né? Alguém tem que se envolver de alguma forma, alguém tem que sentir de alguma forma, e é isso que vai acontecer. Ao ponto dela não querer mais o relacionamento apenas daquela forma, né? Ela quer algo a mais. Só que não é algo a mais que o Brad pode dar. E aí nós temos um terceiro personagem que vai apimentar as coisas, que é o carinha por quem ela era apaixonadinha, que logo quando ela conhece o Brad e tá meio que andando as coisas com ele, ele resolve que é um bom momento para chegar nela, que é o Hayden. E aí as coisas vão ficar mais complicadas ainda, né? Porque enquanto você tá vivendo um sonho com aquele cara maravilhoso, que em outras circunstâncias você nunca encontraria, viveria com ele, porque eles são de círculos completamente diferentes. Ele é um político, ela é uma jornalista, coisa assim que em outros momentos não daria muito certo. E você tem uma outra pessoa ali que tá te prometendo mundos e fundos, então vai deixar a Liz bem balançada mesmo. E o final, gente, o final é pra deixar a gente com o coração na mão. O final desse livro, eu fiquei muito triste e graças a Deus eu tinha a continuação no meu Kindle, né? Porque seria impossível. Eu não sei como quem leu no período de lançamento aguentou ver a continuação. Eu não aguentaria, eu iria dar uma surtada. Porque ele termina de um jeito bem tenso. Mas ainda assim, o livro é muito bom. Ele realmente salvou as minhas leituras. A série realmente salvou as minhas leituras. E esse primeiro livro foi de um jeito assim, não consegui parar de ler. As coisas iam acontecendo e eu vinha só no WhatsApp e comentava com Michelle, comentava com Raquel, comentava com as meninas os meus surtos durante a leitura. Foi muito engraçado, gente. E o primeiro livro eu encerro aqui. Fica a minha indicação para vocês lerem. Vamos pro segundo livro. O segundo livro se chama On the Record. Ele tem 384 páginas e foi publicado no ano de 2014 e eu classifiquei ele com 4 estrelas. Bom, com um resumozinho básico do livro, o que a gente vai encontrar aqui? Aqui, o final do livro é basicamente a continuação. Uns 3 meses, eu acho, muito pouco tempo depois que o primeiro livro acaba, ele já recomeça. E ele começa exatamente no dia em que tá vindo os resultados das eleições, né? A gente vai descobrir se o Brad ganhou ou não. A Liz terminou com ele, eles terminaram o relacionamento e por conta de N motivos, que eu não vou contar quais, mas o romance dele chega ao fim. E eles, assim, ela tá sofrendo muito, obviamente, ele também não tá nada feliz com isso, mas era o que tinha pra hoje, né? No caso, aquele dia, né? Era o que eles decidiram que era melhor fazer. Então, acaba o relacionamento deles e eles estão seguindo em frente. O Brad ganha as eleições. Pequeno spoiler pra vocês. É a primeira página do livro, tá, gente? Mas o Brad ganha as eleições e a Liz, ela meio que aceita, né? Agora as nossas vidas estão seguindo em caminhos completamente distintos e eu tenho que seguir em frente. Ela tá faltando agora 2 anos para ela terminar a faculdade e ela tá precisando decidir o que ela vai fazer. Ela tá no jornal novamente, trabalhando bastante. Agora ela é chefe na divisão de política. Ela tem mais 2 pessoas trabalhando junto com elas. E olha que conveniente, a irmã mais nova do Brad, ela passa para a faculdade, entra na faculdade e vai estudar jornalismo. E ela vai se candidatar a uma vaga no jornal. Ela passa a trabalhar com a Liz. Então ela não tem mais o Brad, mas tem a irmã dele por perto. Então ela nunca deixa de saber um pouco sobre a vida dele, né? E vai ter muitas confusões nesse livro, gente. Mas a principal questão aqui é que a Liz, ela tá dando uma nova chance para um novo relacionamento. Lembra do carinha que estava oferecendo mundos e fundos para ela lá no livro anterior? Pois é, o Hayden. Ele volta agora ao cenário e ninguém sabe o que aconteceu
entre a Liz e o Brad. É tudo bem abafado, só eles dois sabiam. Ela não contou nem pra melhor amiga dela, mas ela sofreu bastante. E agora o Hayden passou, não sei, alguns meses, né? O Hayden tá lá e ele tá novamente dizendo pra ela, ó, tô aqui, se você quiser, vamos apostar nesse relacionamento. E ela vai e aposta, ela começa um novo relacionamento com ele e ela vai se envolver realmente, ela vai dar uma chance pra esse novo amor. Então o livro é basicamente isso, a Liz tentando reconstruir a vida dela com uma nova pessoa. Só que, obviamente, não vai ficar só nisso, gente. Vão acontecer várias questões ali. O Brad, vou logo avisando, ele quase não aparece no livro, mas quando ele aparece, é aqueles momentos assim que deixa a gente com o coração acelerado e torcendo muito para que ele fique. Mas não é bem assim as coisas, infelizmente. Mas vai acontecer muita coisa e o final do livro tem uma reviravolta chocante. Chocante. Que eu só vou comentar quando a gente for falar sobre o terceiro livro daqui a pouco. Vamos pra minha opinião. Eu achei da série esse daqui o livro mais fraquinho, é o livro mediano, é o livro realmente que faz ali uma ligação entre as histórias do 1 e do 3. Que o casal principal terminou, aqui eles estão vivendo vidas separadas, se reconstruindo de alguma forma, né, e evoluindo como pessoas também. A Liz era muito imatura, tem alguns momentos assim que ela dá nos nervos no livro 1, de tão irritante que ela fica, mas eu não jogo muito porque na situação em que ela se encontrava, não dava pra ser muito são não, gente. Verdade é essa, não dava pra ser muito são e ia dar umas surtadas mesmo. Mas aqui ela tá mais tranquila, mais ou menos também, né? Mas ela meio que se encaixou ali no relacionamento dela com o Hayden. E eles estão seguindo em frente. Ela tá tentando ser feliz de verdade, tá tentando realmente seguir com o relacionamento deles. Só que o relacionamento deles tem os próprios problemas, que não tem nada a ver com o Brad, tem a ver com eles dois como pessoas. E o Hayden ele vai surpreender muita gente. É só isso que eu vou falar sobre ele. Eu sei que eu tive muita vontade de socar a cara desse cara. A minha vontade era essa, socar muito a cara dele. Eu senti muita falta do Brad nesse livro, ele tem apenas algumas aparições. É mais pro final do livro que ele aparece mesmo, felizmente, né? Mas ele quase não aparece aqui nesse livro, eu fiquei um pouquinho triste. E realmente, ele me desanimou, esse livro me desanimou um pouco, vou ser bem sincera com vocês. 4 estrelas porque o final dele é maravilhoso, assim, é chocante de verdade. Mas ele me desanimou justamente porque eu não tinha Brad na história, né? E o Hayden pra mim é muito chatinho. Ele não foi um personagem que me deixou nem tentada a cair no drama do triângulo amoroso, na dúvida do triângulo amoroso. A autora criou um triângulo amoroso aqui, mas não tinha competição pra mim. E eu acredito que pra quem lê o livro também não tem competição aqui. É só um carinha que veio para criar uma confusão e um conflito entre os personagens. Eu acho que existia muito mais uma ameaça dele no primeiro livro do que quando ele tem a chance dele no segundo livro. O Hayden, pra mim, podia passar batido. Enfim, é isso. Nesse segundo livro, muitas outras coisas vão acontecer, mas é na questão mais da maturidade dos personagens e a gente vai ver a vida deles evoluindo. Isso é bem bacana. Aqui a gente tem um período de tempo correndo, o tempo tá passando. O Brad também nos surpreende com algumas coisas que me deixaram com muita raiva também. Que eu achei muita sacanagem ele ter feito isso. Porém, enfim, fazer o que, né? Ele não fez com a Liz, mas enfim. Quem leu, quem vai ler, vai entender o que eu tô falando. É pra gente ficar com raiva mesmo dos personagens, né? Mas enfim, é um livro bom, é um livro mediano. Ele é necessário pra série? É, mas não é o melhor da série. Por mim, a gente podia pular logo pro terceiro. E é isso que eu vou fazer agora. Vamos falar sobre o terceiro livro. O terceiro livro se chama For the Records e ele tem 352 páginas, também foi publicado no mesmo ano. Eu dei 5 estrelas e ele foi publicado de modo independente, gente. O que vai acontecer aqui no terceiro livro? Quem não quer spoilers parou de assistir esse vídeo há muito tempo atrás, né? Então agora vai rolar um pequeno spoiler do segundo livro. É pequeno mesmo, tá? Nesse terceiro livro, a coisa toda veio pro ventilador.
Foi tudo jogado no ventilador. E o que aconteceu no passado entre o Brad e a Liz tá sendo lançado novamente agora. 2 anos já se passaram desde o relacionamento deles. O Brad, ele tá num período de reeleição. 2 anos só, Bárbara, ele tá se reelegendo. Como assim? Lá nos Estados Unidos é assim, gente. A cada 2 anos o Senado se renova. O Senado completo não. Mas 1/3 do Senado se renova, é renovado. Então tem eleições lá para senadores a cada 2 anos. Exatamente. E o Brad está no período de reeleição. Ele fez um trabalho excelente enquanto ele estava lá no Senado, principalmente voltado para a educação, que era uma das pautas dele que mais deixava a desejar. E depois que ele conheceu a Liz, foi algo que meio que despertou pro lado dele, por conta da influência dela, de verdade. Ela influenciou ele positivamente nesse sentido. Então ele se tornou um defensor da educação. E principalmente dali da área dele, né? De trazer recursos para as universidades, de trazer recursos para os estudantes, de pensar em formas de financiamento bom e vantajosos para os estudantes. E é isso que ele faz, essa é a base do governo dele, né? Do governo não, né? Do trabalho dele no Senado. E agora ele está em período de reeleição e está numa correria, aquela coisa bem intensa que precisa se resolver. E é bem intenso mesmo. E quando ele tá durante esse período que acontece, toda a história de 2 anos atrás com a Liz vem para o ventilador, lançado na imprensa, e o castelo de cartas dele desmorona. Basicamente isso, galera. Tudo vem à tona. Tudo vem à tona. E a vantagem de tudo vir à tona é que isso reúne Brad e Liz. Eles descobrem que realmente não dá pra eles ficarem separados. A Liz termina o relacionamento dela com o Hayden. E como termina, não vou contar pra vocês não, porque seria um spoiler sinistro. Mas leiam, gente, leiam. Só vou falar isso, leia. Vale a pena. E eles dois, eles vão ficar juntos. O Brad fala assim, ó, não quero mais saber, eu quero ficar com você e eu quero que isso tudo seja claro, que todo mundo saiba, eu não vou te esconder, eu não quero mais viver um relacionamento escondido. Eu quero que tudo fique bem claro pra todo mundo, que todos saibam o quanto eu gosto de você e é isso, e nós estamos juntos pra o que der e vier. E é isso que ele faz. E a vida da Liz vira de cabeça pra baixo, porque tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha meio que estabelecido, cai por terra. E ela vai viver uma confusão assim, doidíssima, gente, porque realmente é muito tenso quando a tua vida passa a estampar todos os jornais. E principalmente todos os jornais ali da cidade onde eles vivem, até os jornais maiores, porque ela não tá se envolvendo com o pé rapado da esquina, ela tá se envolvendo com o senador da República. Então fica uma coisa assim, o escândalo maior é porque o relacionamento deveria ser um escândalo? Claro que não. Nenhum tipo de relacionamento deveria ser um escândalo, ainda mais, principalmente quando tá envolvendo duas pessoas que são solteiras, que era o caso deles dois. Só que isso toma uma proporção muito grande. Que proporção é essa? A Liz era ainda uma estudante universitária, ela também era uma menina bem mais jovem do que ele, então isso meio que causa um escândalo, né, ali entre as pessoas do meio, né, entre o grande público, né, as pessoas elas fazem as coisas, mas não gostam que os outros façam, né, gosta mesmo de julgar. Então tinha esse problema, todas essas questões, ela era bem mais jovem do que ele, ela ainda estava na universidade, ela cobriu, fez matérias sobre ele, então toda a credibilidade dela como jornalista também estava sendo colocada em contestação. É complicado agora esse momento, gente, e eles precisam enfrentar esse escândalo todo. Ela tá ali sendo perseguida por jornalistas em tudo quanto é canto, é muito difícil mesmo. E ele também tá ali precisando vencer as eleições, né? E muito tenso, porque toda a equipe dele também cobra muito ele. E é delicado. Eles precisam enfrentar realmente esse escândalo e enfrentar tudo que vem junto com o relacionamento, ainda mais um relacionamento novo, recente. Eles passaram muito pouco tempo juntos e o tempo que eles passaram juntos era escondido de todo mundo. Agora não, agora tá todo mundo observando cada passo que eles dão
e é muito delicado mesmo, principalmente para a carreira da Liz. Ela sofre um bombardeio aí de boicote dentro da profissão. Ela está no último ano da faculdade, ela está quase se formando, mas tem coisas que acontecem realmente que servem pra gente reavaliar toda a nossa vida e todas as nossas decisões, e aquilo que a gente sonhava deixa de ser um sonho e a gente abre a nossa mente para outras oportunidades. E é bem isso que a Liz viveu nesse livro. E eu achei que isso é uma lição bem legal. Agora, falando da minha opinião sobre a história, eu achei que isso foi uma lição bem interessante, porque realmente às vezes a gente está tão focado em algo que a gente não consegue olhar para o lado e ver um mundo de oportunidades que a gente também tem dentro daquilo que a gente escolheu fazer. E é bem bacana isso, você tá sempre aberto para outras oportunidades. E é algo que a professora dela fala para ela: olha, o mundo não acabou. Se você perdeu uma chance aqui, você pode encontrar outra em outro lugar. Então vamos em frente, vamos seguir. É dureza mesmo que ela enfrenta, gente, mas no final dá tudo certo. Eu achei que esse livro ele fechou muito bem a série. Tem muito conflito aqui também. Eles precisam se acertar no que eles querem, no relacionamento que eles querem ter entre eles, na chance que eles estão dando. Tem muita confusão, muitas cicatrizes que precisam ser curadas, saradas ali no relacionamento deles, e aos poucos eles vão se entendendo e se encaixando como casal. É muito bonitinho. Eu fiquei muito feliz com o livro e eu achei o final assim muito bonitinho também. Eu acho que ele fechou muito bem tudo que eu esperava da história. Eu fiquei muito feliz com o final. E fiquei mais feliz ainda com o epílogo. O epílogo me emocionou demais, eu achei muito fofo. E seguindo anos depois a carreira do Brad, e é bem bacana, gente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Esse livro, só de falar sobre ele, me deixa com um sorriso no rosto, já dá pra vocês perceberem. Eu gostei muito, fica muito aqui a minha indicação sobre toda a série. Falando agora um apanhado geral da série, eu achei que ela fechou muito bem. 4,75 estrelas por causa do livro 2, mas vamos fechar em 5 estrelas porque eu achei que, no geral, é uma boa série e vale a pena a leitura. Ela me tirou, assim, do marasmo literário e me fez querer voltar a ler com muita força de vontade, de verdade. Então eu fiquei muito feliz, indico muito pra vocês. Eu nunca tinha lido nenhum livro com tema político. Ele não se envolve muito nas questões políticas, não. Tem sim, mas não é nas tretas políticas, não. Mas é mais na questão do pensamento e de pensar e ter ideias proveitosas para a população que elege aquele político. Então isso eu achei muito bacana. Mas eu nunca tinha lido nada a respeito desse mundo e eu achei que a K.A. ela fez um bom trabalho. Eu gostei muito da história dela e fica aqui a minha indicação, gente. Novamente, toda a série é só para maiores de 18 anos, não indico para galera nova. E se você quiser ler, dê uma chance. Você vai gostar muito de toda a série. Essa é a série principal. A trilogia, a história do Brad e da Liz se fecha nesse primeiro livro. Mas a série continua. Tem o livro do irmão do Brad, que eu vou falar sobre ele no livro dele, no vídeo dele, que vai sair na próxima semana. Eu vou gravar a resenha dele também. E tem a da irmã dele, que eu também ainda não li, mas quando eu ler eu vou comentar com vocês. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam a série. Fica aqui muito forte a minha indicação. Lembrando também que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. E a resenha de todos esses livros que eu comentei aqui já estão lá no blog para você ir conferir. Beleza? Muito obrigada por me acompanhar até o final desse vídeo. Em breve eu volto com muito mais para vocês. Tchau, tchau!